Então vamos começar mesmo esse esquenta do AV com as palavras do Carlos Amodeu lá no sorteio da CBF, em imagens da Rádio Itatiaia. Vamos ouvir o Carlos Amodeu falando sobre essa questão da reapresentação dos jogadores. Janela do dia 2 ao dia 10, ela é uma janela muito específica para a Copa do Mundo de Clubes, até porque nós vamos ter, primeiro, uma parada de folga dos atletas durante 10 dias a partir do dia 12 desse mês. Os atletas vão se reapresentar no dia 21, 22 de junho, então é fundamental que esse processo de contratações ele aconteça para quando os atletas forem se reapresentar, de forma que os atletas que eventualmente forem contratados já estejam disponíveis da comissão técnica na reapresentação, lá no dia 22, 21, 22 de junho, e que possam então ser registrados para fins de condições de jogo no dia 10 de julho, para jogar no dia 12 ou 13 contra o Botafogo, assim que for definido o calendário. Perfeito. Não rolou. Perfeito. Ótima a sua intervenção. Parabéns. É isso aí, a gente precisa mostrar os fatos. Então, não vai rolar. Não vai rolar. E não vai rolar, primeiro que... E olha, eu tenho feito elogios grandes aqui ao Amodeu, tem sido um cara que tem tentado, tem conseguido fazer algumas coisas, foi o responsável pela contratação do Admar, que era o cara dos contatos dos executivos lá de fora, mas no Vasco, infelizmente, você não consegue prometer coisas para cumprir, cara. Assim, com prazos que eu estou falando, tá? Não dá para estipular prazo. É por isso que até o departamento médico, quando você pergunta assim, esse jogador volta quando? É melhor esperar. É melhor esperar porque não vamos falar sobre prazo, não gostamos de trabalhar sobre prazos. Mas eu acho que dificilmente, porque a situação, Emerson, assim, para a gente já entrar no papo, se você me permite, o Admar Lopes tem uma semana de Vasco. É claro que já desde o início do papo, ele foi contratado numa quinta ou sexta-feira, tem aí praticamente 2 semanas, eu acho. Ele estava engatinhando, conhecendo. E ele chegou sabendo da situação, porque o discurso dele na coletiva de imprensa foi claro de quem recebeu um bizu. Ó, a gente não tem grana, cara. Não dá para fazer grandes investimentos, enfim. O Vasco já tem jogadores bem encaminhados. Eu diria hoje que o Vasco tem 2 jogadores em 2 posições já bem adiantados. Eu soube disso ontem à noite. O Vasco já tem um volante e já tem um atacante de beirada. Já bem adiantados. Jogadores que já estão aí na linha de fechar. Por isso que eu acho que de semana que vem não passa. A minha preocupação, Emerson, e eu me lembro muito, e eu cito em todos os papos que eu tenho, a nossa entrevista e a pergunta que você fez em 2020 ao ex-presidente Alexandre Campelo aqui numa entrevista coletiva. Presidente, será que com 100 não dá para contratar 2 de 50 ou então 1 de 80 ao invés de contratar 10 de 10? Então, a minha preocupação só é essa. Porque, por exemplo, o Vasco tem grandes chances de contratar o Gabriel Pirani. Grandes chances. E eu acho que a gente precisa botar isso em discussão. O que vai somar o Gabriel Pirani ao Vasco? Ele está fazendo um bom campeonato norte-americano, está lá entre os 5 melhores meias em termos de números, enfim. Só que essa questão de números me assusta muito. Apesar do Admar Lopes ser um cara dos números, ser um cara dos scouts, e a gente precisa respeitar isso. A gente ouviu quinta-feira aqui no News o Marcelo Xavier, que também é da área de scout. Para mim, nada mais importante do que ver, do que analisar. E até acho que também do que já foi feito que o Pirani, por exemplo, já jogou no Brasil. E todos com quem falo, que trabalharam com ele no Fluminense, trabalharam com ele no Santos, viram, foi fraquíssimo, cara. O Pirani não foi titular no Fluminense, girava. Jogava de lateral esquerdo, de volante, meio de campo, centroavante, de ponta. Será que é o jogador que a gente precisa? Será que o Zuccarello não é melhor do que ele? Sabe, a minha preocupação só é essa, porque a gente continua com as mesmas práticas. Porque se a gente for pensar em números, o argumento, inclusive, da própria diretoria do Vasco é que o Jean Davi era ótimo de números. Ele era um jogador muito bom no México, os números do Jean Davi, tanto é que ele era convocado para a seleção chilena. Mas tudo bem, futebol é uma aposta. Às vezes você se decepciona. Traz um jogador por bons números e que não vai. Mas será que pelo fato de você já ter aprendido
Não valeria a pena tentar de uma outra maneira? Vai aos Estados Unidos. Aliás, eu acho que a diretoria do Vasco poderia ter alguém lá nos Estados Unidos. Sinceramente. O Mundial tá rolando. Pô, mas tem um puta de um network, Emerson. Gente pra caramba. Tenta fazer as pazes lá com a Leila, presidente do Palmeiras. Sabe? Tenta se juntar, entender, conversar. E vou te falar, até alguns times que estão participando lá, que são menos cotados, tem um ou outro jogador ali que possa... Claro. Tem um brasileiro que fez gol ontem lá no time no sul-africano lá, bom jogador, Exato. inclusive. Enfim, Exato, tá cara. perto, né? É um network, cara. É isso que eu digo. A diretoria do Vasco, ela tá coberta de boas intenções. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A cada dia ratifico mais essa minha opinião, Emerson. Não tem ninguém ali querendo remar contra, muito pelo contrário. Mas são muito crus, cara. Não são do mercado, Emerson. Não são do dia a dia do futebol, não tem a malandragem da bola, cara. Sinceramente, o Admar Lopes, tudo bem, o time vai voltar na segunda-feira. O Admar Lopes, podia semana que vem, vai pra lá, passa uma semana lá no Mundial. Fica de segunda, apresenta o time, terça pega um avião e volta quinta. Passa 3 dias lá. Onde é que vai ter o jogo tal, jogo A, jogo B, jogo C? E faz isso, cara. Network, gente. A gente tava brincando ontem. Olha só o número de ex-jogadores do Vasco que estão jogando o Mundial, cara. O Danilo Boza tá jogando o Mundial. O Eric Farias, o Geladeira, tá jogando o Mundial, cara. E a gente vê vários jogadores bons ali, em times intermediários, que poderiam estar ajudando a gente. No Ulsan, no Mamelodi, sei lá, em vários desses times. Então eu acho sinceramente que isso também é um erro. Porque você vai estar em loco vendo, esse negócio de que não, eu estou vendo o número, porra, o Pirani, vai lá. Ele está no DC United, vai a Washington. Procura entender, conversa com o cara, porque sinceramente, hoje fiz uma acorda de manhã, Emerson, porque eu sou muito torcedor nessas horas. E sou muito o torcedor, porque o que eu mais faço é conviver com torcedores. E eu tenho ouvido e visto centenas de torcedores. Centenas de torcedores. No Parque Jacarepaguá, aqui nas imediações, na minha feira, terça-feira. É esse povo que eu gosto de ouvir. Uhum. E não tem um torcedor que esteja feliz, Emerson. Não tem um torcedor que esteja agarrado em esperanças. Então, quando hoje de manhã eu falei, e me assusta a resposta das pessoas, que a gente está chato, que a gente não acredita. Pô, cara, eu tô acreditando há 25 anos, amigo. Bom, voltando a falar do time. O time tem as suas limitações. O time precisa de contratações. Porra, Azevedo, mas calma. Os jogadores estão voltando amanhã. Ainda haverá tempo. A janela só abre dia 10. Lê do engano. Essa questão do tempo, ele joga totalmente contra o Vasco da Gama. Afinal de contas, o Vasco da Gama precisa se antecipar, pois não tem recursos e a credibilidade do mercado está diminuída, com os atrasos, com o problema que está enfrentando na justiça contra o seu sócio, com a recuperação judicial. Enfim, são vários fatores que jogam contra a marca Vasco da Gama quando vai ao mercado. O crédito junto a empresários, né? Então, assim, o Vasco precisa hoje sair na frente. Óbvio que as grandes contratações o Vasco nem entra. O Vasco não entra nesse momento, infelizmente, nas grandes prateleiras de negociação. O Vasco vai se ater ao que? Aquele jogador que venha para encontrar um espaço no Vasco da Gama. Não é, na minha avaliação, o Gabriel Pirani. Li por aí que o Vasco teria sondado, que o Diniz teria indicado. Jogador igual o Pirani, nós temos em casa. Não precisa trazer. Eu sou da máxima de que para você trazer um reforço, ele precisa reforçar o seu elenco, não inchar o seu elenco. Gabriel Pirani, nós temos vários na base que estão subindo e já estão no elenco ali. Vai de novo gastar dinheiro errado? Já gastou no Lloyd, já gastou no Emerson Rodrigues, no Lucas Oliveira, no Jean Davi. O Garré é uma incógnita. O Maxime eu queria ter esperado um pouco mais. Mas vai continuar gastando dinheiro errado? Não é possível. Não é a falta de dinheiro. É a falta de capacidade na escolha das peças. Quem sabe o Admar Lopes tenha mais capacidade do que teve o Marcelo Santana, do que tem o Felipe.
e o próprio aval do Pedrinho para escolher as peças. Ou algumas dessas peças que eu citei deram super certo e eu que vi errado? Acho que não. O Vasco abriu espaço na folha. Mas será que esse espaço na folha vai ser revertido em reforço? Ou vai de novo buscar um reforço se destacando na Série B? É esse reforço que o Vasco precisa? É o reforço que está jogando na MLS num clube de baixa qualidade? É isso que o Vasco precisa? Ou você, torcedor, já está de saco cheio dessas escolhas também? Para trazer esses jogadores medianos, nós já temos. Você tem que trazer jogadores titulares. De novo, repito que já falei aqui, inúmeras vezes. Reforço para o Vasco tem que ser titular. Pode ser que no treinamento ele perca a vaga, mas o status tem que ser titular, porque alguns titulares hoje são reservas, mas estão jogando por falta de opção. Eu não preciso dizer quem são, você conhece, torcedor. Você sabe. E não é possível que a diretoria não enxergue isso. Ah, Fábio, mas está difícil, o mercado está muito caro. Caro é jogar dinheiro fora em contratações que são caras porque não resolvem. Você jogar 3 milhões de dólares numa compra do Lloyd Augusto é rasgar dinheiro, porque a gente está falando de quase 20 milhões de reais. E dentre outras. Então, assim, já passou da hora de não errar mais. Só que amanhã o time volta de férias e com as mesmas caras. E a nossa cara, como é que fica? É difícil, torcedor, não é fácil. Por isso, eu estou, mais uma vez, decepcionado com o início de janela. Calma, Fábio, dia 10 abre, dia 10 já tem que estar inscrevendo. O cara já tem que estar treinando. Aliás, foi uma promessa do Carlos Amodeu, né? Lá na CBF, por conta do sorteio da Copa do Brasil. E aí, Amodeu? Não vai colocar em prática essa promessa de que na volta das férias, vamos começar, amanhã é o primeiro dia, ok. Vamos dar uma semana, 10 dias? Aí o cara chega, tem que se ambientar, tem que fazer não sei o quê. Aí dia 10 de julho inscreve, mas ele não tá pronto fisicamente, porque eu já vi jogador que chegou ao Vasco, demorou a entrar em forma. Dia 13 tem jogo com o Botafogo. Já tem que ter esse reforço já para o Diniz trabalhar, para ele entrar em campo. Ah, mas calma, tem tempo. Vamos deixar passar o mês de julho, que aí passam as fases de Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente é eliminado e fica só no Campeonato Brasileiro. É pensar muito pequeno. Como dito, parece que o Vasco tem 2 jogadores encaminhados, um volante e um atacante de beirada de campo. A princípio, teremos novidades na próxima semana. Os nomes estão sendo guardados a 7 chaves. E aí, torcedor, acha que serão bons nomes que devem chegar para ser titular, ou apenas mais 2 nomes que vão chegar para compor elenco e não agregar? Comente abaixo e deixe sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal.